Essa é a segunda parte dos exercícios de poliedros. Nós vamos desenvolver alguns poliedros sendo sabido suas arestas ou se são polígonos regulares, e também utilizar métodos de rotação e rebatimento para desenvolver esses exercícios. O primeiro exercício, nós temos um hexaedro regular com uma face no plano horizontal. Nós podemos já desenvolver que ele vai ter um hexaedro é esse objeto, ele tem a face inferior, a face superior, poderíamos considerar como base. Nós temos ABCD com o plano horizontal, na face superior ES, FS, GS e HS. Essas arestas que fazem a face superior, eu tenho o AS e ES em algum local, BS com FS, o CS com GS, eu posso desenvolver ela tracejada, pois vai ser oculta, pois é o ponto que o objeto está encobrindo ele inteiro. E o ponto D, uma situação, subindo nesse ponto. O tamanho dessa aresta AS e S, por ser um hexaedro regular, as arestas são todas iguais. Então, eu tenho minha face superior aqui. Meu ponto EF, FF, GF e HS, HF e a base superior que está sobreposta em cima dessa. O segundo caso, nós temos um cubo, o mesmo hexaedro regular, com a face ABCD num plano de topo. Se a gente unir as arestas da base, o ponto BS, o AS está correspondido lá, o ponto BS, vou gerar o BF, o D e o S. Então eu tenho o meu BF e o CF. As arestas fazem ângulo reto com as faces. Então eu poderia, a face superior, o ponto B é o ponto que está sendo encoberto pelo próprio objeto. O ponto C é o ponto que está com um afastamento maior, ele está mais próximo do centro de projeção. E o ponto D é o perímetro. Agora precisaríamos saber o tamanho dessa aresta. No exercício anterior, como a aresta estava num plano horizontal, ou a face estava no plano horizontal, a aresta estava também horizontal, ela tinha a verdadeira grandeza. Agora as arestas dessa base, elas estão oblíquas. Então todas elas aqui, a própria base está numa projeção reduzida. Então nós temos que desenvolver a base num plano horizontal para saber a verdadeira grandeza de uma das arestas. Para isso, vamos fazer uma rotação pelo ponto A dos pontos da face superior, da vista frontal. Então, ponto B, C, D. Aqui tem o BF1, CF1 e o DF1.
Para eles fazerem essa rotação, manter os mesmos afastamentos. O DS1. O CS1. E o BS1. Aqui nós temos a base no plano horizontal. Agora, tanto a base como todas as arestas estão com verdadeira grandeza. Agora sim que eu já tendo uma das arestas em verdadeira grandeza, eu posso colocar aqui e desenvolver, finalizar a vista frontal. A vista frontal, ao ponto AF eu tenho o EF, ao B FF, ao C GF e ao D HF. Agora, tendo os pontos, a vista frontal finalizada, posso desenvolver a vista superior. Essa verdadeira grandeza aqui do plano eu vou apagar para não confundir a nossa visibilidade do próprio objeto na sua vista frontal, sua vista superior. Vamos manter o ponto A para o E, mantém o mesmo afastamento. Aqui vai estar o ES. Manter o mesmo afastamento de B para fazer o FF, FS. O C, CF e o GS estão alinhados. O C. E o ponto H, ele vai do H ao D. Então aqui eu tenho o GS, o HS, isso. Visibilidade do objeto, contorno visível. Contorno visível. Eu tenho o perímetro, ponto H é o ponto mais alto, ponto H ao F. Já faz uma das faces. O HS para o GS. Eu já tenho as três faces superiores, que são visíveis. Agora o ponto A é o ponto que está sendo escondido pelo objeto, oculto. HE e AC. Aí está o nosso hexaedro. A face superior é essa toda aqui, ó. Essa face GHCD
GHCD é essa aqui, ela está sendo visível. Aquela outra atrás não está escondida. E essazinha que nós vemos aqui no plano, na vista frontal, ela também está escondida porque não enxergamos ela aqui. Próximo exercício. Uma pirâmide regular no plano horizontal. Pirâmide regular é uma pirâmide onde as arestas da base são iguais às arestas da face. Nós temos uma pirâmide regular sendo essa aqui. As arestas da base são iguais às arestas da face. Eu tenho a base dela no plano horizontal e a vista superior. O ponto E, que seria a parte mais alta dela. Se eu desenvolver aqui as diagonais desse quadrado, eu já desenvolvo ponto E, S. E em algum local por aqui eu vou ter o ponto E. Agora, para desenvolvermos essa, nós precisamos fazer a verdadeira grandeza da face, pois essa não é uma verdadeira grandeza. Para desenvolver a verdadeira grandeza da face, eu sei que as arestas são todas iguais. Ponta seca em B, abertura BD, ponta seca em D, abertura, mesma abertura. Eu vou ter meu ponto ES1. Que tem a verdadeira grandeza dessa face. Se eu traçar o apótema dessa pirâmide, a apótema é uma perpendicular a uma das arestas da base, passando pelo topo. Esse perpendicularismo. O apótema aqui ele está numa projeção reduzida e o apótema aqui está numa verdadeira grandeza. O ponto ES. Nós temos o F1. E agora a medida do apótema em verdadeira grandeza. Nós temos nosso ponto EF. O apótema ele está, o apótema reduzido ele está, é uma reta frontal. Se é uma reta frontal, ela tem verdadeira grandeza na vista frontal. E foi isso que nós fizemos. Os exercícios anteriores que nós desenvolvemos com um método de rotação e rebatimento, com plano, nós tínhamos um exercício semelhante. Então a gente tinha o objeto com a sua vista frontal e com a sua vista superior, e queríamos a verdadeira grandeza de uma das árvores do telhado ou de um dos planos. Nós pegávamos aquela informação, fazíamos uma rotação até ficar num plano horizontal e a gente desenvolvia. Nesse caso, a gente faz o caminho inverso daquele exercício de rebatimento. Então, a gente tem um processo de alçamento. Você desenvolve a verdadeira grandeza, primeiro do objeto,
e aí você alça as informações e desenvolve a vista frontal. O quarto caso é um tetraedro regular com a face ABC num plano horizontal. O tetraedro é esse objeto, ele está num plano horizontal. Nós sabemos que o ponto dele está exatamente no meio da base. Então vamos desenvolver aqui as arestas da base. Para se fazer achar o centro do triângulo equilátero, ou podemos utilizar a mediana de uma das arestas ao ponto oposto, a mediatriz ou bissetriz. Se a gente for desenvolver a bissetriz desse ângulo aqui, eu já aproveito e desenvolvo a aresta, a base em verdadeira grandeza. Essa informação. Tem o meu ponto DS. Como no anterior a gente sabe que todas as arestas são iguais, eu faço a verdadeira grandeza de uma das arestas. E na mesma situação que a anterior, podemos trazer o apótema em verdadeira grandeza, o apótema em projeção reduzida. O apótema em projeção reduzida. Vou colocar um ponto S. DS1 e o apótema em verdadeira grandeza. Agora, em relação ao anterior, o apótema em projeção reduzida e o apótema em VG, eles estavam paralelos ao plano frontal, estavam com o mesmo dos afastamentos. Esse não, esse está fazendo uma projeção reduzida ainda na vista frontal. Então temos que fazer uma primeira rotação nele para que ele fique paralelo ao plano horizontal. Vamos fazer uma rotação bem pelo ponto D, ao centro dele. Então, pelo ponto D, eu vou primeiro rotacionar o ponto ES, que é o apótema reduzido. E aí o DS1, que é o apótema em verdadeira grandeza. Aqui o ES1 e o DS2. Na vista frontal, DF2, EF1. Já vou levar o ponto BF. O topo dele vai estar numa vertical aqui. Agora eu vou fazer uma rotação pegando o ponto EF, depois o nosso apótema reduzido e o apótema VG. Aqui seria o ponto DF. Achou o ponto DF? Só unir com os pontos da base, com os vértices da base. Tá feito. Fez a primeira rotação
do apótema reduzido com o apótema VG. Na vista frontal, o apótema reduzido até entre o apótema reduzido e o VG e com a medida do VG. Achou o vértice superior, só desenvolver as arestas com a base. O 5. Uma pirâmide regular com base pentagonal. A base pentagonal A, B, C, D e E. Ele é semelhante a esse anterior que nós fizemos. Primeiramente vamos unir as arestas os vértices para desenvolver as arestas da base. Posso elevar os pontos da aresta da base EF, AF, DF, EF, CF. Semelhante ao anterior, achar a mediana das arestas ligando ao vértice oposto e já desenvolvemos a verdadeira grandeza de uma das faces. Desenvolver uma segunda face para poder ter um cruzamento no topo dela. O topo FS. O topo dela em alguma posição aqui. A face dela em verdadeira grandeza. O apótema, projeção reduzida, e o apótema em VG. Vamos manter os dois apótemas paralelo ao plano frontal. O apótema reduzido está aqui. Apótema VG. O apótema VG está nessa posição. Ó. Aqui é o reduzido e lá é o VG. Agora a medida da verdadeira grandeza. Só finalizar a pirâmide agora. É o ponto FF. O ponto B e o A estão na frente, então eles são visíveis.
O ponto D é o ponto que está mais recuado, vai ser oculto. Nós temos a pirâmide de base pentagonal, vista frontal e vista superior. A pirâmide de hexagonal não existe, regular, pois o triângulo equilátero ele acaba caindo todo, ficando todo nivelado na base. Então nós temos apenas duas pirâmides regulares, a de base quadrada e a base triangular pentagonal. A base triangular não é uma pirâmide, é um tetraedro, que havíamos comentado anteriormente, que é melhor que ele seja um poliedro regular do que seja uma pirâmide irregular. O número 6. Representar uma pirâmide regular de base quadrada num plano de topo a 45 graus. Esse é um exercício que a gente diz que ele é descritivo, porque ele só descreve o que nós queremos. Então nós vamos desenvolver a pirâmide de base regular, semelhante ao anterior que nós fizemos. Vamos colocar 4 centímetros, a informação da pirâmide. E vamos desenvolver ela primeiramente como se ela estivesse no plano horizontal. E depois nós inclinamos ela para a inclinação que foi pedida. Então, primeiramente vamos desenvolver a vista superior da pirâmide. Vértice dela em algum local lá. Verdadeira grandeza da face. A medida do apótimo em verdadeira grandeza. E a vista frontal da pirâmide. Então, primeiramente, para a gente desenvolver a questão, primeiro ela desenvolve ela como se ela estivesse no plano horizontal. E agora sim que a gente vai colocar ela no plano de topo em 45 graus. Vamos colocar nessa aresta aqui. Meu plano de topo. A 45 graus. Agora a base dela, que estava no plano horizontal, vamos elevar lá para o plano de topo. O apótema dela, para fazer o local aqui. E o apótema que dava na base. Aqui. A vista frontal agora está pronta, pois nós temos a pirâmide e ela ficou no plano de topo. Desenvolver a vista superior. O ponto mais alto dela, ele veio e manteve o mesmo afastamento. Se ele manteve o mesmo afastamento, eu pego a informação dele lá de cima. Está aqui. E a base, que ela estava nesse ponto aqui, ó, ela veio para cá.
Então, essa aresta que existia, ela vai ficar no mesmo lugar, ó. Vou fazer essa. A outra aresta que estava aqui, ia para lá, agora veio daqui para lá. Mesma coisa com essa. Daqui veio para cá, daqui veio para lá. E aqui. A única coisa que aquela aresta, quando nós fizemos a rotação, ela antes ela era visível quando você tinha ela no plano horizontal, e agora o cume dela passou e sobrepôs ela. Nós temos aqui, ó, aquela base, aquela face que está lá, voltada para o ponto mais alto, e as faces que estão, essa que está sendo visível, essa que está aqui, ó, ela está tombada para o lado para cá. O próximo exercício é semelhante a esse número 6, porém ele está um plano de topo em 60 graus. O início é semelhante. Desenvolvemos a vista superior. A verdadeira grandeza da face. O apótema VG. O topo vai em algum lugar para cá. O apótema VG aqui. A pirâmide no plano horizontal. Agora foi pedido 60 graus. Plano de topo a 60 graus. É semelhante ao anterior. Medida da base. O apótema de verdadeira grandeza. Finalizo aqui a vista frontal. Na vista superior, o topo saiu daqui e veio para cá. Saiu daqui. Veio para cá. A aresta da base estava aqui, foi para lá. Estava aqui. Veio para cá. Vou finalizando. E a aresta que antes era visível passa a ser oculta, semelhante ao anterior.
outra face que ficou voltada para cima. E aqui as faces que estão caindo. Ficou semelhante, só que aqui ela rotacionou somente 45 graus e esse aqui rotacionou 60 graus. Número 8. Um octeto regular com uma face num plano horizontal. O octaedro regular ele é semelhante à pirâmide, só que com duas unidas pela base. Então a gente desenvolve ele semelhante à pirâmide. Esse caso ele tem duas formas de desenvolver. Desenvolve a pirâmide, o octaedro com a diagonal na vertical e daí faz a rotação para que ele fique na horizontal. Ou já desenvolve ele na posição que nós queremos. No primeiro caso a gente vai desenvolver ele semelhante ao anterior que nós já fizemos. Aresta 4 centímetros. Fazemos diagonais para desenvolver as faces. Verdadeira grandeza de uma das faces. Aqui eu vou fazer como se a gente tivesse uma para cima e uma para baixo dessa aresta que eu desenvolvi. Então, a parte mais alta e a parte mais baixa desse octaedro. O octeto está desenvolvido com a diagonal na vertical. Agora nós queremos essa face num plano horizontal. O plano horizontal nosso pode ser esse. Vou pegar essa informação aqui desse apótema e colocar no plano horizontal. E o outro apótema eu vou transpor isso para cá. Tenho ele ali. O apótema que estava no plano inclinado veio para o plano horizontal. O outro veio para cá e a aresta veio para cá. Agora é só repetir os apótemas que faz a parte do vértice mais alto. Os dois apótemas têm as mesmas medidas.
Agora finalizo a vista frontal com a face num plano horizontal. Só finalizar a vista superior. O topo saiu de lá, veio para cá. O topo saiu de lá, veio para cá. Essa aresta que estava lá veio para cá. E essa aresta que veio para a parte inferior, possivelmente vai ser tracejada, aquele objeto todo está sobre ela. E contorno visível. Agora desenvolver a visibilidade. Essa aresta do chão continua na mesma posição. Contorno visível. Olha essa aresta lá, que está na parte mais superior. Ela está até horizontal. Essa aqui. Então, aquela toda a face lá de cima é essa aqui. E toda a face que está escondida lá embaixo. Tá aqui. Essa face está mais alta. Essas outras aqui ela está caindo. Aquelazinha está caindo para baixo. Essa aqui está caindo para baixo. Ficou semelhante a essa daqui, ó. Vamos tentar tombando para cá. Essa aqui tombou um pouco mais, ó. Essa não veio tanto. Essa aqui veio até em cima do vértice. Aquela lá não veio tanto. A segunda forma de desenvolver esse objeto é já compreendendo que ele está nessa posição horizontal. Então, se a gente for desenvolver um plano horizontal, uma aresta, se é a base triangular, é um triângulo equilátero, começamos a desenvolver a base, a face que está realmente no plano horizontal. Ela se encontra nessa posição. Agora analisando, essa base estaria assim. Agora analisando, eu tenho a apótema, que seria esse. Agora, para fazer a face superior, tem um apótema que também é igual a esse. E aqui eu tenho a aresta, que seria a medida que eu tenho aqui. Então, apótema em algum local aqui, com a medida da aresta. A pirâmide voltada para baixo nós temos. A pirâmide voltada para a parte superior seria uma repetição dos dois apótemas. Uma aqui e outra aqui. Aqui tem a vista frontal já desenvolvida pelo princípio de que o apótema tem nessas duas informações e aqui tem a aresta. E repetir dois apótemas. Agora é só desenvolver a vista frontal. Aquela parte mais de cima
Está alinhada com esse daqui. E está nessa posição aqui. Essa aresta aqui. Está alinhada aqui. Vai fechar o contorno. Questão de visibilidade. Aresta aqui. Essa aresta aqui é visível. Que é aquela aresta lá de cima. Ela vai unir aquele topo dela. E o triângulo inicial que nós começamos a desenvolver, como ele está na base, ele vai ser oculto. Então o que nós iniciamos a desenhar foi oculto. Assim. Essa face toda voltada para no plano horizontal, está lá em cima. Essa aqui está caindo para lá. Ficou semelhante ao outro, só que ficou invertido. Aquele lá, o bico ficou para o lado esquerdo, esse que a parte mais alta ficou para o lado direito. Então ficou esse desenvolvendo simplesmente a figura direto. E essa aqui fazendo o método de rotação, partindo dela, do princípio dela na vertical, o diagonal na vertical e desenvolvendo ela assim. Os dois últimos exercícios, nós temos um hexaedro e vamos desenvolver o primeiro com a diagonal dele na vertical e o segundo com a diagonal sendo uma reta de topo. Eu tenho o nosso hexaedro. Vamos considerar que nós temos uma diagonal. Nós podemos começar inicialmente a desenvolver ele com a face voltada para o plano frontal e o paralelo para o plano frontal e paralelo para o plano horizontal. Rotacionamos a primeira vez até o eixo ficar, o diagonal dele ficar numa reta frontal e depois rotacionamos de novo até essa reta ficar vertical, essa diagonal dele ficar na vertical. Então, inicialmente vamos desenvolver as duas vistas. Como se ele tivesse paralelo ao plano frontal e paralelo ao plano horizontal. Vamos traçar a sua diagonal, que vai ser a nossa referência. Nós temos a diagonal sendo essa daí. Numa vista frontal e numa vista superior, ele está nessa situação. No primeiro caso, vamos fazer a rotação com o eixo vertical, bem ao centro. E vamos fazer com que essa diagonal ela fique paralela ao plano frontal. Então, vou colocar ela
para essa situação. Então aqui a informação da diagonal. Vai vir para cá, para cá. A vista superior está pronta. Agora finalizar a vista frontal. E a diagonal passou a estar em verdadeira grandeza, pois ela está paralela ao plano frontal, agora ela está em VG. Agora vamos desenvolver essa diagonal no vertical. Ela vai passar para cá. Tamanho da diagonal. Agora, essa aresta ela vai vir para cá. E aquela aresta vai vir para cá. Agora essa diagonal aqui. Aqui. Agora ficou na vertical aqui essa diagonal. Agora é só finalizar a vista frontal, vista superior. Esse vértice se encontra aqui. Esse vértice aqui aqui. Esse vértice aqui está bem no meio. E esse outro vértice aqui. Aqui. Contorno visível. Contorno visível. Contorno visível. Aquele ponto que está mais alto é esse. Deixa eu apagar essa diagonal aqui, porque ele vai atrapalhar a nossa visibilidade. Nesse ponto, é o ponto que está bem no meio aqui. Que é o ponto mais alto. E o ponto mais baixo estão todos fazendo uma projeção acumulada. Essa face aqui que vocês estão olhando de cima
é essa aqui. Aquela aresta lá, ó, que vai do meio do ponto central, vai até a parte mais, até esse outro vértice aqui. Agora, desenvolver as arestas lá de baixo, que não são visíveis, são ocultas. Está finalizado. As três faces voltadas para cima, aquela, essa aqui e a outra que está por trás. Essa aqui é essa que está lá e a outra que está escondida. Essa que nós estamos enxergando aqui é essa daqui. E as outras estão essa por baixo, faz esse elemento, e a outra que está por trás de tudo. O próximo exercício é semelhante a esse. Só que ao invés de a gente começar a rotacionar na vista superior, a gente vai começar a rotacionar na vista frontal. Por quê? Porque a gente tem ele, o objeto, nessa posição, nós rotacionamos na vista frontal para essa reta, para essa diagonal ficar uma reta horizontal. E a hora que ficar uma reta horizontal, nós vamos rotacionar com o eixo vertical até ela ficar assim, ficar um topo. Então, começando. Primeiro vamos fazer as duas vistas. Como se ele estivesse num plano paralelo ao plano horizontal e paralelo ao plano frontal de referência. Vamos colocar nossas duas diagonais. Primeiro, vamos rotacionar a vista frontal com eixo de topo. Vai tomar essa situação. E a vista frontal superior. Vai ser essa. E aqui está só a diagonal. Agora a diagonal está uma verdadeira grandeza. A diagonal está aqui, na verdade é essa aqui, ó. Como são todas iguais, a verdade é essa aqui que nós temos. Então dá o mesmo, essa medida é igual aquela lá. Então a diagonal é essa, e essa tem verdadeira grandeza. Vamos pagar a antiga, que era azul. Vamos pagar a antiga.
Agora o nosso objeto está nessa posição. Agora é só rotacionar ele. Ele agora está assim, ó. Né? Assim. É só rotacionar ele para que ele fique assim. O outro eu rotacionei pelo vértice inferior. Esse eu vou rotacionar pelo centro mesmo. Agora essa diagonal vai passar a vir aqui. O tamanho da aresta. Daqui ela vai vir para lá. Daqui vai para lá. Agora essa diagonal. Vou finalizar ela. Passou a ter essa conformação. Podemos pegar a antiga, essa preta. A diagonal é essa azul, podemos até apagar já ela. E finalizar a vista frontal. A vista frontal. Esse aqui vai vir para cá. Outro do lado extremo. E esse aqui. E esse aqui. Eu vou apagar essa preta para não se confundir muito. Esse ponto está sobreposto àquele, por exemplo, a projeção acumulada, exatamente aqui. Contorno visível. Essa face a gente está enxergando ela toda. Essa desta aqui. Essa aqui, ó, que tá seguindo lá. As ocultas agora, que vão até o ponto lá de trás. Tá finalizado. Ficou semelhante a esse, só que onde esse diagonal aqui dela estava numa vertical, e agora essa diagonal aqui, ó, tá uma reta de topo. Bom, finalizamos agora os exercícios de poliedros.
nosso próximo encontro a gente vai visualizar os telhados como sendo uma forma geométrica, a interseção das águas do telhado e como a gente trabalha as nossas divisões das águas. Obrigado por participar e até o próximo encontro.